Jornal da Mix e os impactos da reforma tributária, dessa vez sobre os hospitais públicos, santas casas e entidades beneficentes. Por que eu estou falando isso? Porque a reforma tributária pode elevar impostos sobre locação de equipamentos médicos e até prejudicar santas casas. A gente está recebendo aqui o Dr. Ricardo Fiuza Neto, que é advogado, vai falar com mais detalhes sobre esses impactos. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Que tipo de impacto a gente está trazendo aqui, falando em relação à reforma tributária no que diz respeito aos hospitais públicos e santas casas? Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. Primeiramente, agradecer a Mix pela oportunidade da Ablem para a gente expor o tema, tratar do tema e para que a população do Brasil todo entenda o impacto que o texto atual da reforma vai causar na saúde pública do Brasil. Bem, os artigos 126 e 139 da reforma tributária do PLP 68/2024, eles tratam de dispositivos médicos. Resumidamente, suporte à vida e equipamentos de imagem, que atendem e que são equipamentos essenciais para a saúde no Brasil, para identificar problemas, realizar exames, enfim. Referidos artigos 126 e 139, eles tratam de hipóteses de redução de alíquota. Infelizmente, na redação atual desses artigos, a locação está excluída dessas hipóteses. E o que a Ablem busca é a correção desses artigos, a correção da redação desses artigos. Como essa correção pode ser feita? Com a substituição da palavra venda por fornecimento. Quando você substitui a palavra venda por fornecimento, você engloba a locação nas hipóteses de redução de alíquota. É importante frisar que esses equipamentos que são tratados nesses artigos 126 e 139 são artigos de valor muito alto. E às vezes um hospital de pequeno porte, um hospital público, uma cidade no interior do país não tem condições financeiras ou é muito difícil para ela ter acesso a uma quantia muito alta para obter referidos equipamentos. A alocação, ela viabiliza que a população mais carente, que são atendidas por esses hospitais, tenham acesso a equipamentos de última geração, diminuindo a fila do SUS, dando um diagnóstico mais exato, mais preciso e com mais celeridade. Então, o que a Ablem busca não é só um benefício próprio, não é só uma equidade. O que a Ablem busca é o desenvolvimento social do país, trazer acesso à saúde para toda a população mais carente, a população que mais precisa. E o texto da reforma hoje ele está dificultando ainda mais o acesso dessa população a esses equipamentos. E é importante frisar que hoje as santas casas, o setor público e entidades beneficentes atendem em torno de 80% da demanda do SUS do país, e essas entidades citadas, os hospitais, são usuários de equipamentos que são objeto de contrato de locação. Pois é, para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, a Associação Brasileira de Locadoras de Equipamentos Médicos, a Ablem, que tem sido citada aqui pelo Ricardo, ela fez um estudo, tá? Onde apontou justamente aonde o cinto vai apertar. O estudo foi encomendado com a Tendências Consultoria, que é referência no país inteiro e que está subsidiando justamente essa mobilização da Ablem em nível nacional. Você falou para nós, Ricardo, que teve a oportunidade de acompanhar e participar de discussões em Brasília, alertando os parlamentares sobre o impacto do que a reforma tributária poderia trazer para o segmento. Não avançou, como as correntes políticas se posicionaram de que maneira? Há espaço ainda de negociação junto ao governo federal? O que é que você pode adiantar para nós? Bem, o que a gente pode adiantar é que a gente participou no dia 4 de setembro de 2024 da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Agradecer mais uma vez ao senador Fernando Doire e ao senador Isalci pela oportunidade dada à Ablem. O que eu posso adiantar a vocês é que o Senado tem se mostrado bastante favorável à mudança. Inclusive já tivemos um posicionamento favorável do governo, um posicionamento favorável do grupo de trabalho. Como eu falei, é um tema que eu acho que não há dúvidas de que tem que ser tratado com atenção,
pelos impactos que pode causar. Então, o que eu posso adiantar é que o governo tem se mostrado favorável. A gente vem trabalhando junto ao Senado, ao Congresso como um todo, batendo de porta em porta, apresentando o tema, pedindo aos senadores, mostrando o impacto que pode ser causado se a redação não for alterada. E como você falou, como você citou a tendências, o mais importante é que essa alteração não trará impacto na alíquota geral. O impacto será de 0,0002%, de acordo com a tendência de consultoria que foi contratada pela Ablem para mostrar ao governo federal que a alíquota geral não sofrerá alteração. Agora, sobre a alocação de equipamentos, sim, essa alíquota vai passar de 8,34% para 20,95%. Agora, para quem não tem uma noção desse universo de locação de equipamentos dentro dos hospitais, as Santas Casas possuem muitos equipamentos locados e, por isso, o impacto seria muito grande em relação à prestação dos serviços que dependem desses contratos de locação? Para ficar claro para todos os ouvintes, vou repetir o ponto quando citei que as Santas Casas, o setor público e entidades beneficentes atendem em torno de 80% da demanda do SUS no Brasil. As Santas Casas, por exemplo, são custeadas pelo SUS, ou seja, elas não se creditam de CBS e IBS. E elas têm muitos equipamentos que são objetos de contrato de locação. Então vamos supor que um equipamento tenha, para ficar claro para os ouvintes, tem um custo de locação de R$1.000. Como as Santas Casas não se creditam, o custo final dela será R$1.000. Já o setor privado, se ele loca uma máquina por R$1.000, ele vai se creditar em torno de 26.000% e o custo final dele ficará em torno de R$735. Ou seja, de acordo com o texto, com a redação atual do PLP 68, especificadamente os artigos 126 e 139, o setor privado terá um custo menor do que o setor público. E isso é inaceitável. Isso é inaceitável quando olhamos com a visão de brasileiros que pensamos no crescimento e no avanço do país. O setor privado, no mínimo, ele tem que ter o custo igual ao público, mas não menor. Realmente é uma coisa fora de sentido, fora da lógica. O debate segue em Brasília. O governo sabe que se paralisar o atendimento das Santas Casas no Brasil vai afetar uma parcela significativa da população, porque é para lá onde migra o SUS. A gente conversava aqui com o Ricardo o nível de excelência do atendimento da nossa Santa Casa aqui em Maceió. Sem essa operação com locação de equipamentos modernos, a Santa Casa hoje não conseguiria ser referência nos atendimentos que faz, inclusive tratamentos de imagem de câncer, por exemplo, né, Ricardo? Exatamente. Se você pensar que todos esses equipamentos que são mais caros e, como já falado, às vezes são de difícil acesso para muitos hospitais, inclusive para Santas Casas, que não tem capacidade financeira suficiente para comprar diversos equipamentos, comprar todos os equipamentos necessários, a locação é de extrema importância. E um detalhe importante ser citado é que outro benefício da locação é a questão da manutenção. Quando o governo federal, um município, o estado, ele compra equipamento, ele tem que se preocupar com a manutenção. E às vezes um hospital de um município de pequeno porte não consegue ter acesso à manutenção de qualidade. Quando o equipamento, uma máquina de ressonância, um raio-x, um mamógrafo, ele é objeto de contrato de locação, a responsabilidade pela manutenção é 100% do proprietário da máquina, da empresa locadora. Então isso evita que a máquina pare, que o exame seja remarcado, que a população fique 2, 3, 4, 5 semanas, às vezes meses, sem acesso ao exame. Então a locação, enxergamos que ela vem para ajudar a diminuir a fila do SUS e a trazer um maior acesso à população e equipamentos de uma geração. Acho que o principal ponto é esse. A gente tem que entender que ninguém está buscando benefício próprio. A gente está buscando um avanço social do país no momento que a gente quer democratizar o acesso à saúde. É importante frisar isso. A democratização da saúde no país, eu acho que é o que a gente precisa.
Fundamental isso, Thaís. E, Ricardo, você vai ficar acompanhando, claro, a evolução do debate em Brasília. Espaço aberto para a gente retomar essa discussão, até porque lançamos essa discussão hoje aqui no programa e, claro, torcer para que haja sensibilidade do governo e também dos congressistas. Até uma próxima oportunidade. Ricardo Fiuza Neto, advogado, falando aí dos impactos da reforma tributária que pode elevar impostos sobre a locação de equipamentos médicos. A gente trouxe aqui o exemplo da situação das Santas Casas. Até uma próxima oportunidade, Ricardo. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez à Mix FM aqui de Maceió pela oportunidade. Vamos torcer que o tema avance e que a redação seja alterada para a gente trazer bastante benefício para a população do país. É isso, 6 horas e 58 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Trabalhamos no oferecimento